Bom, candidato Gustavo Henrique do Patriota ao governo do estado, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Redação Clube News. A gente abre meia hora de conversa a partir de agora para falar sobre plano de governo, sobre propostas, discutir um pouco aqui o estado do Piauí. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo, obrigado ao Sistema Clube de Comunicação, a Samanta, a todos que fazem, enfim, os bastidores para que esse programa e outros aconteçam. Bom, o senhor já é conhecido no cenário político, né? Já participou, já integrou alguns partidos, algumas siglas partidárias e agora está no Patriota. Qual o objetivo hoje do Patriota e do senhor ao concorrer a essa eleição para tentar governar o estado do Piauí? Bom, Marcelo, em primeiro lugar, em relação aos partidos, como bem você colocou, ninguém sai de um partido porque quer, pelo menos quem tem a política de forma missionária como eu tenho. O senhor começou pelo então PMDB? Isso, pelo PMDB, fui presidente da Juventude Municipal do PMDB e por conta de um movimento político que eu fiz para uma cidade vizinha, né, Nazária, e por não concordar com o agrupamento político que ali dominava a legenda, eu tive que sair do partido, né? E em seguida eu fui para o PTB, e aí o PTB em Nazária elegeu um prefeito que até hoje é processado por corrupção. Eu não tinha como ficar com ele também na legenda, sendo convidado pelo meu amigo, né, e fui até assessor especial Mão Santo para integrar o PSC. E em seguida nós construímos, fortalecemos o partido no estado e fomos golpeados, né, pelo então presidente nacional à época, né, o pastor Everaldo, que retirou-nos a legenda por algumas questões internas, por eu ir de encontro a alguns posicionamentos dele administrativos, foi me retirado do partido. Enfim, nós procuramos fazer com que um partido que nós nos identificamos seja realmente plural, seja de grupo, e não de pequenos nichos, levando para o lado pessoal ou travando atividades negociais. Mas estamos aí... Então, começou pelo PMDB. Eu lembro da sua candidatura em 2004 a vereador. Foi a primeira? Sim, efetivamente sim. Foi a minha primeira, aquela campanha lá do qual... 18 anos, né? Muito bem. Bom, e hoje está no Patriota. Patriota. Eu fui convidado pelo vice-presidente nacional do Patriota, o ex-deputado federal Júnior Marreca, que tem como deputado federal o filho, Marreca Filho. Ele é um dos fundadores do antigo PEN, que logo em seguida, em 2017, Partido Ecológico Nacional, que tem como bandeiras e princípios a proteção da diversidade, da fauna e da flora, defende a causa animal. O nosso partido tem como um dos fundadores também o deputado federal Fred Costa, de Minas Gerais, que é o autor da Lei Sanção, aquela lei que criminaliza os maus tratos aos animais. Então, o nosso partido tem uma verdadeira identificação real com a diversidade, com as causas sociais. Então, esses ideais, essas bandeiras foram levadas para o Patriota? Sim, houve uma mudança de nomenclatura, houve alguns ajustes de estatuto que agora, no final desse processo eleitoral, deverá ser revisado para poder ajustar o partido para o momento que nós estamos vivendo no país. Nós temos que ter um partido aberto, um partido que escute a todos, um partido que de fato seja para a sociedade e não para um grupo político. E é assim que a nova gestão do Patriota, que é dividida com o vice-presidente nacional, o Júnior Marreca, o presidente nacional, o Vasco Rezende, o Braga, o nosso secretário-geral, e o deputado Fred Costa, desejam, e é em comum, né, consenso da grande maioria que hoje fazem parte do partido, concordam. Como é que está o partido hoje nacionalmente? O Patriota não tem candidato à presidência da República, né? Exatamente. Como é que está hoje a presença do partido no Congresso Nacional, por exemplo, e a sua movimentação nos estados? Bom, o partido deliberou por não lançar candidatura própria e também manter uma neutralidade nesse processo, pelo menos neste eventual primeiro turno. A nível nacional. Então, os candidatos ao governo, como o senhor, não tem declaradamente um apoio a um candidato a presidente? Não. Agora, os nossos candidatos a deputado estadual e federal estão livres, juntamente com os filiados, para fazer suas escolhas de acordo com as suas consciências. Então, hoje nós temos uma chapa de deputado estadual e federal bem plural. Nós temos eleitores do ex-presidente Lula, eleitores do atual presidente, né, Jair Bolsonaro, temos eleitores do Ciro Gomes, e assim por aí vai.
Eu acredito que o que interessa nesse momento, até porque eu entendo que o eleitor, de uma maneira geral, já fez a sua escolha de uma forma significativa, majoritariamente em relação ao presidente da República. Então eu tenho doutrinado, tenho explicado, mostrado para os nossos candidatos que sejam prepositivos e que saiam do campo da discussão do cunho ideológico, porque a população quer hoje na verdade, a busca das soluções de seus problemas, que é comida na mesa, geração de emprego e renda, de fato, a melhoria da segurança pública, da saúde e da educação. Então, nos estados foram liberados, e o nosso partido deliberou também por lançar uma candidatura própria, porque na visão de partido e de grupo fortalece a legenda, e eu também sou defensor de que todo partido, Marcelo, e você, rádio ouvinte que está nos escutando, deveria ter candidaturas próprias, para mostrar as opções, as bandeiras, o que é que se pode fazer para melhorar a vida do cidadão. Bom, a gente está, né, de forma assim, planejada, né, ou seja, falando sobre o assunto, trazendo patriotas lá de cima para baixo, digamos assim. Perfeitamente. Falando do Brasil, e agora vamos chegar aqui ao sem ensaio. Até chegar aqui a própria candidatura questão regional, e as propostas aqui do senhor. Ainda, agora, um pouco mais específico. Como é que foi montada a chapa que o senhor citou agora aí, proporcional para deputado federal e para deputado estadual, que a gente sabe que é importante para dar uma base, né, para sustentar uma candidatura ao governo? Muito bem. Foi montada para competir? Olha, eu recebi essa missão de reestruturar, reorganizar, inclusive colocar o partido em dias, porque eu recebi o partido com diversos problemas administrativos, e aqui eu não quero culpar ninguém, evidentemente, porque eu acredito que ninguém faz determinadas coisas por má fé, né? Às vezes passa batido, falta de atenção. Mas nós reorganizamos o partido em termos administrativos e não é fácil. Foi recente, tem aproximadamente 70, 80 dias que eu assumi a presidência regional do partido. E montar chapa, como você é um bom jornalista, você sabe que não é fácil. É uma engenharia. É uma grande engenharia. Complicado. Uma articulação, mas nós conseguimos. Essa questão do não lançamento de presidente da República foi um facilitador, porque assim você consegue convergir interesses comuns de eleição, independentemente do interesse nacional. Então a gente conseguiu, de forma bem articulada, montar uma chapa. Sim, nós montamos uma chapa competitiva. A de federal, por exemplo, tínhamos alguns nomes e aí nós cometemos alguns erros estratégicos de anunciá-los. Ou seja, eu sou um olheiro, mas eu vou buscar o que eu olho. Agora, existem outros olheiros que esperam os que os outros mostram e vão lá tentar cooptar. Ou seja, o senhor diz que outros partidos, depois do anúncio, fisgaram alguns candidatos. E aí, por falta ou de informação ou de maturidade política, acabaram caindo nesses afagos, ou seja, nesses pseudos afagos. Alguns já estão até arrependidos, mas enfim, faz parte do processo, olhar para frente para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Então nós conseguimos montar uma chapa plural, não só em termos de pensamento nacional, mas que represente a pluralidade de fato da sociedade. Nós temos em nossa chapa de deputado federal cantores, artistas, policiais, nós temos defensores da diversidade, da causa LGBT, animal, nós temos advogados, advogadas, pessoas da área da saúde. Nós lançamos uma chapa de 24, se não me falha a memória, 24 a 25 deputados estaduais e a chapa completa de deputado federal. Então, assim... São 10 candidatos. Isso. Nós temos a chapa completa, uma chapa que é bem prepositiva, onde os candidatos já começam a se movimentar. Se movimentar dentro da estrutura, é claro, que nós temos. Nós não temos a envergadura econômica de partidos aí um pouco mais tradicionais do que o nosso, mas nós vamos fazer com altivez, olhando para o eleitor. Eu particularmente adoro o corpo a corpo, eu gosto de combater o bom combate. Eu não atrelo a minha campanha, nem dos meus colegas e amigos correligionários, a questões de lideranças específicas e viciadas, né? Eu não tenho um prefeito, eu não tenho um vereador, pelo menos até o momento. Se tiver algum vereador me ouvindo que simpatize conosco, nós estamos de portas
abertas para receber, para agregar valor e agregar naturalmente força política. Agora, o meu principal aliado é a população, e eu sempre digo que o eleitor, na sua grande maioria, não vota branco e nulo, Marcelo, até porque eu não prego isso, senão eu não seria candidato. Eu acho que é a única vez, a oportunidade que o eleitor tem de fazer a diferença, de mostrar sua indignação, o seu desejo através do voto. Então, dentro desse contexto, é razoável que a grande maioria vai escolher alguém. Mas eu sempre peço para que se tenha calma, não acelere muito a escolha da opção, compare, analise. Vamos analisar e dar oportunidade, por exemplo, para quem não participou dessas grandes esferas de poder. Eu, particularmente, gravito em torno, porque como eu sou um ser político e um ser político partidário, oriundo dos movimentos estudantis, né? Fui gremista, líder de turma, líder de centro acadêmico, diretório acadêmico, foi a minha porta de entrada para a política partidária. Mas dentro desse contexto, o que eu peço é uma análise calma, tranquila, que o eleitor faça devidamente as comparações, né, dos planos de governo. Que eu acho que é o essencial para que se veja de fato, objetivamente, quem tem de fato condições de gerir o Estado, escutando o povo, trabalhando pelo povo, atendendo a população, mesmo sendo contrariado, porque a gente tem que colocar em primeiro lugar a missão e não o nosso querer. Falando em plano de governo, falando nesse corpo a corpo que o senhor citou agora, nesse corpo a corpo com o eleitor e utilizando espaços como esse, né, que eu agradeço. A Rádio Clube News FM abre para o senhor. O que é que o senhor propõe para o piauiense, para conquistar o voto do eleitor piauiense? O que é que o senhor tem de proposta para o Piauí? É claro que a gente vai segmentando, mas o que é eixo central da sua campanha? Bom, em primeiro lugar, eu vou registrar em cartório na semana que vem, segunda ou terça-feira, então estou definindo ainda com a nossa equipe, os nossos amigos. Nós vamos registrar o plano de governo que já está no sítio do site da Justiça Eleitoral para que o eleitor possa ter acesso e ver. Nós vamos registrar em cartório e assinar uma cláusula de renúncia antecipada. Ou seja, o que é isso? Funciona meio que um contrato. Quando você registra um documento em um cartório, ele se torna um documento público de fato e de direito. E lá eu estou dizendo que se eu não cumprir pontos desse plano de governo, eu tenho que renunciar, deixar o cargo. Então é um movimento que eu faço para nos credibilizar ainda mais perante o eleitor que está cético, descrente da classe política, e não é para menos, são muitos escândalos, muitos desvios de conduta, e eu quero deixar claro que a grande maioria da classe política é de bem. Agora, o político ruim acaba potencializando essa imagem negativa, como se toda a classe política não prestasse, e não é verdade. Então, esse registro, o eleitor, em acontecendo o não cumprimento, ele mesmo poderá reivindicar a minha saída do cargo, ou via legislativa, porque abre precedente para a abertura de um processo de impeachment, que é um processo político, ou judicializando, porque é um documento público, onde eu digo que se eu não cumprir, eu renuncio. Então, o instrumento está aí posto, e eu, inclusive, já desafiei todos os candidatos a terem a mesma, digamos assim, o mesmo gesto de fazerem o que eu fiz, para poder colocar, de fato, nas mãos do povo o poder. Agora, os eixos principais é a despolitização dos três principais pilares da nossa sociedade, que é a saúde, educação e segurança pública. Se nós conseguirmos despolitizar essas outras áreas, naturalmente, as outras áreas que orbitam, ou seja, que estão gravitando em torno desses três pilares, irão seguir um rumo também, um rumo a melhor. Como é que se dará essa despolitização? Se dará com a não nomeação de deputados e nem de suplentes para os cargos de secretário de Segurança, Saúde e Educação. Quero deixar claro que não é por falta de competência de políticos de mandato ou daqueles que estão às portas de assumirem o mandato, que é o caso do suplente. É porque eu entendo que um político de mandato, ao assumir uma secretaria como essa, ele não vai ter uma visão de política de Estado, e sim uma visão estreita de nicho político. Vou te dar um exemplo. Você já deve ter marcado a audiência, Marcelo, mesmo você tendo a envergadura de imagem, um jornalista bem conceituado, um apresentador de já de anos, tarimbado, mas se você tiver já marcado, eu acredito que sim, porque isso é comum a todos, uma audiência com um secretário de Estado, você chega na hora.
Mas se chegar um deputado, um prefeito, um vereador, uma liderança que é considerado por esse gestor da pasta ter envergadura política, eles pedem para você aguardar. Marcelo, aguarde um montinho, o deputado vai entrar. O deputado passa à tua frente. Então, na visão do senhor, questões políticas sobressaem as técnicas de prestação de serviço para a população. Não tenho dúvida. Isso é fato, isso é constatável. Eu estou te dando um pequeno exemplo. Então, nós precisamos no Piauí de concursos rotinas. Eu não quero ser um governador a todo ano está anunciando edital de concurso. Não que isso é um demérito, não, é mérito do povo, é uma política de Estado, porque um concurso para a Polícia Militar, ele tem que ser anual, planejado. Nós temos um déficit, não é só de 11 mil policiais militares, não. 11 mil é o que está na lei do efetivo da Polícia Militar. Era para o Estado ter 11 mil policiais. Mas, segundo os organismos nacionais e alguns internacionais, nós já estamos beirando a necessidade de 15 a 16 mil policiais. Então, o concurso que temos que Piauí, fazer... acho que tem cerca de 6 mil, né? É aproximadamente 5.500, mas podemos arredondar 6 mil. Então, no nosso plano de governo, contempla um concurso anual de 3.500 policiais militares. Ou seja, para policiais... Claro, femininas, masculinas, que isso aí é o regramento do concurso, mas esse concurso de 3.500 homens não é porque não há vontade de se fazer logo um concurso maior. Primeiro, pela capacidade econômica do Estado. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor estudou a situação financeira, econômico-financeira do Estado. O Estado tem capacidade para a contratação de 3.500 homens ano? A partir do momento que você corta o terceirizado fundamentalista político. Não é o terceirizado que realmente tem necessidade de ter. Mas o terceirizado que está lá por uma questão política, se você cortar, você sobra dinheiro para você realmente pagar o efetivo. Então o terceirizado com esse perfil, na com visão perfil do senhor, pesa nas finanças do Estado. Claro, hoje temos terceirizados de nível superior que ganham bem mais do que um DAS. Hoje a briga não é mais por uma nomeação de DAS, é para ser um terceirizado superior, de nível superior. Isso não é só no Estado, é nas prefeituras, em qualquer esfera do poder público, né? Então, assim, esse concurso também ele não é a maior, porque também nós não temos a capacidade de formar tantos homens e mulheres. Então, a gente tem que fazer um concurso, doutrinar, treinar bem, né, o profissional futuro da segurança pública. Isso vale para a Polícia Civil, um concurso de 1.200 a 1.400 policiais civis por ano. Tem cidade que não tem uma delegacia. E aí tem uma candidata que está a dizer que vai botar a delegacia da mulher em todos os 224 municípios. Eu acho que a gente tem que fazer o contrário. Primeiro nós temos que botar delegacias em todos os municípios e fortalecer as especializadas. Por quê? Porque as delegacias convencional de bairro é a porta de entrada para o problema. Agora, se você fortalece as especializadas, já começando de forma regional, você vai ter um efeito prático, um efeito pé no chão e não um efeito utópico de se vender algo que não é capaz, não há condições de se fazer, pelo menos nesse presente momento. E aí vale, Marcelo, para não perder aqui o raciocínio, para o bombeiro. O concurso também para o Corpo de Bombeiros Militar. Hoje nós temos, de forma regional, Nordeste, agora se a gente for colocar nível de Brasil, nós temos praticamente o menor efetivo proporcional, não só por questão populacional, mas territorial. Agora, o bombeiro é um concurso também de 1.000 a 1.200 bombeiros militares, mas nós precisamos regionalizar as ações do bombeiro, porque também não dá para você botar um agrupamento do bombeiro militar numa cidade pequena como Miguel Leão, como Jatobá, São José do Divino, Agricolândia e outras, porque são estruturas caras, mas eu quero um município parceiro do governo, porque nós vamos estimular a criação das guardas municipais, isso é um processo irreversível, e a criação das brigadas de combate, prevenção, incêndio e defesa civil, sob a supervisão do nosso Corpo de Bombeiros Militar. O Instituto de Criminalística, o Instituto de Medicina Legal precisa ser fortalecido e regionalizado. Tem casos, por exemplo, que acontecem em Uruçuí, que é preciso levar a demanda para o Hospital Regional de Floriano. Não é num hospital que se inicia o processo de laudo, laudo
policial, judicial, médico, legal. Tem que ter uma estrutura própria, mas de forma regional, fortalecida para que haja um atendimento rápido, para que pistas, para se solucionar, por exemplo, crimes ou dúvidas em um processo de acidente, como exemplo aqui pedagógico, não se perca por falta de eficiência na prestação do serviço público. Bom, você que está ligando o rádio agora, eu estou conversando com o candidato ao governo do Estado, Gustavo Henrique, pelo Patriotas. Candidato, eu acho que uma das preocupações do eleitor, e deve realmente ser, é ter um senso crítico para absorver essas propostas de todos os candidatos. Correto. E saber se são viáveis, né? Se é possível efetivá-las. Por isso que eu perguntei para o senhor sobre a questão financeira no que diz respeito ao concurso público, e o senhor deu aqui a sua explicação, né? O que o senhor acredita que pode efetivar. Mas voltando um pouquinho antes da sua resposta, né? O senhor citou aqui 3 eixos que o senhor pretende despolitizar, né, 3 setores básicos ali, segurança, educação e saúde. Eu falei um pouco da segurança. Né? Você falou mais da segurança, mas ainda sobre essa questão da despolitização. E aí eu volto para aquela ideia de ideias de propostas que podem ser colocadas em prática. Uhum. É possível, é factível, diante do modelo político que existe hoje no Brasil? É sim, por exemplo. O senhor contaria com um apoio político na própria Assembleia para poder ter o que chamam, né, muitos analistas políticos, a questão de um ambiente de governabilidade. Desde que você não desvie o que você prometeu e você forte, eleito pelo povo, jamais um deputado vai de encontro. O que acontece é aqui eu não estou questionando, eu estou trazendo mas é a real. Que o senhor explique. É a real. Porque eu tenho certeza que é um pensamento. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, os deputados, a Assembleia esperaram um vacilo da gestão Witzel, tiraram ele. Entendeu? Então, assim, você tem que estar em sintonia com a população. A população estando de bem com o governante, nenhum parlamentar que é eleito também pelo povo vai de encontro. Agora... Então, o senhor não vê, perdão aqui pela insistência no ponto, só para a gente superar e para o senhor avançar. O senhor não vê problema, nenhum entrave nessa despolitização? Não. Vai contrariar? Vai, claro. Porque tem vícios que precisam ser rompidos. Agora... Porque, na verdade, eu comparo isso como o uso do cinto de segurança. Quando foi implementado, houve resistências. Porque o que é que acontece? As pessoas têm resistência a mudanças. O cinto de segurança é por lei, é isso que eu ia falar. Quando você tem uma mudança tão radical, via lei, ou emenda constitucional mesmo, algo... né, imperioso. Mas há resistências. Né? E aí, no seu caso, no caso do senhor, caso seja eleito governador, seria uma política de governo. Não, política de Estado. Política de Estado. Mas quem me referendou foi também a lei, a eleição, o povo, o mandato popular. Então, quem for contra, eu vou ter que dizer e mostrar, olha, deputado tal está sendo contra por isso e isso. Então, será que ele vai querer ganhar um desgaste desnecessário? Não vai agir de forma madura? Essa é um dos diferenciais da sua campanha, do seu plano de governo? Por exemplo, a educação, a não nomeação também de político para lá. Olha os resultados, isso não é só de agora, isso já vem de décadas. Eu não quero ser um governador a inaugurar novas escolas. Eu quero ser um governador que vai reinaugurar, requalificar as escolas que temos. Olha os precatórios. A aplicação dos precatórios, elas precisam efetivamente serem de forma transparente. E no meu entendimento, essa primeira parcela que veio era para justamente melhorar as estruturas escolares, a energia solar, a implementação de laboratórios de informática, de pesquisa, melhorar o ambiente para melhorar a salubridade, a autoestima do principal, não é, indutor, que é o professor. Eu quero trabalhar de forma transparente, eu não vou fechar a porta para nenhuma categoria. Vou trabalhar, inclusive, a isonomia salarial nos 3 poderes. Eu, independentemente do poder judiciário e o legislativo serem poderes independentes, mas quem paga de fato é o povo os salários dos servidores. Não dá para se admitir um motorista da Secretaria de Fazenda ganhar 8, 10 vezes mais do que um professor. Isso não pode continuar a acontecer. Então, nós temos que criar um ambiente isonômico nos 3 poderes, categorias afins, né? Motoristas, um exemplo que eu estou dando, o técnico judiciário, o analista judiciário, que é elevado ao mesmo nível de um servidor do Estado, tem que se ganhar todos os 3 poderes, na minha opinião, do mesmo nível. Se puder ser implementada a maior, é óbvio que nós faremos a maior. Agora, é claro que eu tenho a consciência que isso poderá ser feito, mas de forma escalonada, principalmente para os novos servidores públicos que adentrarão nessa rotina laboral do Estado. Aí eu te digo mais,
Escolas, temos escolas fechadas. Esses prédios que estão aí fechados, de escolas, por exemplo, no Mucambinho, eu sei o que é isso. A população passa na porta de uma escola, vê uma estrutura pública. Um cidadão que vê um neto que já estudou lá, um filho, isso dói. Agora, por que não dar destinação a esse prédio para uma repartição, uma secretaria, para evitar pagamentos vultosos de aluguéis? Então, acho que também tem como se trabalhar essas questões de forma racional. Falando de aluguel seria um ponto de corte, né? O senhor falou também, dos terceirizados claro. também. O senhor tem a diminuição de órgãos e secretarias superpostas. Por exemplo, nós temos 2, 3, 4 órgãos executando, por exemplo, a mesma atividade. O senhor vai ter a oportunidade até de aprofundar mais um pouco, porque o senhor falou terceirizados, questão de prédios, questão de algumas secretarias. O que é que tem no Estado para cortar? E aí o senhor pode... Já acabei citando algumas. O senhor já começou, eu vou deixar o espaço agora para o senhor concluir, para poder o senhor ter margem financeira para implementar, por exemplo, além dos concursos em massa. Sim, nós vamos trabalhar... da equiparação salarial em todos os poderes. Isso. Primeiro um projeto de lei trabalhado de forma madura com os outros poderes. Eu acho que vão concordar, porque eu acho que isso é uma questão até de justiça social. Você ter servidores de uma maneira geral, ganhando equiparadamente, né, isonomicamente, isso aí é um ponto meu, é um ponto que eu vou trabalhar com muita incisividade, mas nós não podemos esquecer, por exemplo, da industrialização do nosso estado de forma regional, sustentável. Nós temos as áreas dos cerrados, que os grãos, um agronegócio ele é importante, mas fica pouco de retorno para o Piauí. O dólar vem, mas o dólar não fica no Piauí. Então nós precisamos atrair novas empresas de beneficiamento desses grãos para agregar valor, para agregar e gerar oportunidade, emprego, principalmente para a nossa juventude. Eu tenho viajado, na medida do possível, no interior, tenho encontrado jovens técnicos agrícolas sem oportunidade. Eu fui aqui em Juazeiro, por exemplo, próximo de Castelo e Buriti dos Montes, me entristeceu ver ônibus e mais ônibus levando os nossos jovens para São Paulo, porque não tem oportunidade de trabalho. Agora, por quê? Porque não se trabalha o potencial da região. É produtora, é mineradora da pedra, a famosa pedra de Castelo, mas poderiam já ter uma empresa para manufaturar melhor e transformar aquela lápide de pedra em piso real, trabalhado. Então, isso é uma questão de fomento. Esse fomento ele precisa ser trabalhado despolitizando, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que há anos vem sendo administrada ou indicada por também político, por deputado, ou quando não é um deputado, é um apadrinhado de um deputado. E isso a gente precisa colocar na mão de quem entende. O Piauí já foi um estado evoluído economicamente, foi o 4º, 5º a nível nacional, em outrora época. Parnaíba precisa voltar a ter a sua vocação explorada, foi a porta de entrada e saída de produtos, inclusive de forma nacional. Hoje Parnaíba vive a reboque apenas do comércio bravo, corajoso. Teresina é a cidade do meio norte, a única capital que não tem praia, mas é vocacionada estrategicamente para distribuição, mas não é trabalhado a atração de indústrias. Então nós temos que focar, mas de forma séria, para gerar emprego e renda para a população, que é o que liberta o homem e a mulher, a nossa gente. Nessa reta final aqui, dessa nossa quase meia hora de conversa, né, e a gente tem 30 minutos, o senhor tem aí o tempo para se dirigir agora ao eleitor, uma mensagem final para o ouvinte aqui da Clube News FM. Bom, quero dizer que a área social também não é esquecida. Nós precisamos fortalecer a nossa assistência social, mas de forma também despolitizada, atender as famílias, atender o jovem, a criança, proteger a mulher, mas sem esquecer do homem também. Nós temos que universalizar os direitos. Nós não podemos trabalhar mais uma sociedade de forma segregada. Quem tem direito a mais, quem tem direito a menos. Nós temos que acabar, pacificar a nossa gente. Não se trata de questão ideológica. A população quer saber de comida na mesa, emprego, segurança. Segurança não se faz somente com as forças de segurança, mas é com inteligência, é com assistência, é com a geração de emprego, é tirando a nossa juventude da rua, da potencialidade da cooptação pelo mundo do crime, o advento das drogas. Essa história das facções, ela começou no Piauí numa mesinha.
jovens conversando, vendo o que acontece em outro estado, e aquilo ali foi evoluindo, patrocinado pelo tráfico. Agora a gente precisa atuar na fonte do problema, conversar, proteger a família. Agora, um pai que não tem um emprego, uma mãe que não tem um emprego, claro que uma família se arrebenta de forma social, não tenha nem dúvida. Então há uma margem para a entrada do desespero e os filhos ficam desassistidos, sem o espelho, sem valores mínimos, pelo menos para proteção e respeito à vida. Pessoas se matando por causa de R$1, porque olhou, piscou o olho errado, já pisa no pé. Não, a gente precisa ter controle. Agora, a forma para ser feito isso não é com a pirotecnia, com falsas propagandas, mas é efetivamente com ações. Eu quero ser um governador da nossa gente, um governador que vai estar de portas abertas para a sociedade como um todo, a ouvir, mesmo às vezes eu sendo contrariado, porque quando se é um governante, você não tem que governar para se agradar. Agora, claro, seria muito bom que o que eu vier a fazer por você que está a me ouvir, que o que eu vier a fazer me agradar também, é óbvio, mas eu estarei bastante agradado desde que o povo reconheça-nos como uma opção real. Então eu peço a você, acesse as nossas redes sociais, Gustavo Henrique 51, tá? Governador. Eu sou candidato pelo Patriota. Ser patriota independe de questão ideológica. O que é patriota? É amar o seu país, o seu estado, amar o seu próximo. Isso sim é ser patriota. Independe de questões de direita e de esquerda. É olhar para frente. Eu acho que falta maturidade por parte da classe política em relação a essa questão da pacificação. Nós precisamos convergir, não divergir tanto por questão pessoal. A convergência ela tem que ser de ponto comum à solução dos problemas da nossa gente. E nós temos como fazer isso. Basta a população nos dar essa oportunidade. Eu agradeço ao Sistema Clube por essa oportunidade. O tempo, quando está fluindo, né, uma conversa bacana, não é, produtiva, meia hora passa rápido. É um tempo razoável. Não, né? É um tempo maravilhoso, mas quando a conversa é agradável, é produtiva, o tempo passa a ser praticamente insignificante em relação ao que se propõe. Então eu agradeço mais uma vez as nossas redes sociais, Gustavo Henrique 51, governador, no Facebook, Instagram, tá? O meu Twitter é @Gustavo do Povo e me coloco sempre à disposição para qualquer elucidação, tirar dúvidas, sempre. Então conto com você, peço o seu voto para o Gustavo Henrique 51. Se você não conseguir ter acesso à nossa chapa de deputados federais e estaduais, vote na legenda 51. Obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigado, candidato Gustavo Henrique, candidato ao governo pelo Patriota, nosso entrevistado aqui na semana.